O assunto hoje a gente convidou a Soraya para falar sobre a fonoaudiologia, né, os marcos de desenvolvimento da fala. Esse convite foi bem geral mesmo, porque, como a Ruth falou, a nossa ideia é trazer algum conhecimento básico sobre isso. Então, a gente considera que todos os profissionais, às vezes, não estão tão próximos, né, do cotidiano de nós, das nossas crianças, e alguns conhecimentos fazem muita diferença, né? Então, a gente convida o especialista e deixa um assunto bem aberto, porque a gente considera que é o próprio especialista que sabe o que é mais relevante ser abordado. Então, a gente já explicou um pouco como é o evento, né? Mas a Soraya vai ter um tempo para desenvolver a fala dela, para a gente garantir que vai ter a apresentação do conteúdo por completo. Durante esse tempo, quem pode interromper para ficar uma coisa mais dinâmica somos nós do OCRC, e logo em seguida a gente abre para as perguntas dos participantes. Então, eu vou apresentar um pouquinho do que a gente sabe sobre a Soraya Bueno, e, Soraya, você fica à vontade para complementar. Tá bom, obrigada. A Soraya é formada pela PUC de Campinas, em 1998, é pós-graduada pela CBI of Miami, em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, e tem aprimoramento em reabilitação auditiva e em processamento auditivo. Vou passar a fala para você, então, Soraya, você fica à vontade. Então, tá bom. Então, boa tarde. Já quero dizer que, assim, eu não consigo enxergar vocês, dá um pouco de aflição, mas vamos lá. Estou super orgulhosa de ter esse momento aqui com vocês, honrada pelo convite, né? E eu quero fazer, na verdade, vai ser uma apresentação, mas mais um bate-papo, que eu dividi em alguns assuntos para mais orientar, né, os pais e cuidadores das crianças. Então, quero começar com vocês na primeiro slide. Não é exatamente o desenvolvimento da fala, mas tem tudo a ver com isso, tá? Então, a gente tem os 5 sentidos, que todo mundo já ouviu falar: audição, visão, tato, paladar e olfato, né? E a audição, as experiências auditivas, juntamente com os outros sentidos, estimulam o cérebro para perceber os detalhes dos sons, desde o balançar de uma folha na árvore até um som mais forte, como uma buzina de um navio, o barulho de um caminhão, a sirene de uma ambulância, polícia, né? E aí eu gosto sempre de começar, gente, como eu faço na entrevista com os pais, quando chegam aqui no consultório, falando a importância da audição e do cuidado, né, que a gente tem que ter, e atenção com esse sentido tão importante que a gente acha que é super simples ouvir, e a gente não tem nem ideia de como é o processo, desde que as ondas sonoras entram no nosso ouvido. Então, desde 2010, se tornou lei federal a triagem auditiva na maternidade. Então, se chama teste da orelhinha, é somente uma triagem, então a criança já sai da maternidade dizendo, ó, o som chega na orelha interna. Então, aqui, lógico, não vou dar uma aula de anatomia, não é essa a minha intenção, mas é explicar como é que a gente escuta, né? Então, a gente escuta por ondas sonoras, os sons, primeiro contato do som é a membrana timpânica, que com certeza vocês já escutaram em algum momento, vai estourar o tímpano, menina, né? Principalmente quando a gente está usando erradamente o cotonete, né? O cotonete é para ser usado, se usado no pavilhão, né, da orelha externa, para tirar alguma sujeirinha aqui. Nessa parte é produzida a cera, é nessa pontinha, então não precisa enfiar o cotonete até o conduto auditivo. E a cera é para ela sair espontaneamente, né, porque ela está aqui e ela sai. Se não sai, aí a gente procura um especialista. Então, o primeiro momento da audição é aqui na membrana, que vai vibrar os ossículos, que vai vibrar, carinhosamente eu chamo, né, as células ciliadas de pelinhos de dentro do ouvido, que eu comparo como uma alga no fundo do mar.
Então, ele vai para cá e vai para lá, vai para cá e vai para lá. Cada partezinha aqui da cóclea, a gente escuta um tom, né, um tom do som, desde o barulhinho mais agudo, né, até o mais grave. Então, em cada pedacinho desse caracol, a gente escuta um pedacinho. E aí, depois que chegou o som, a gente vai interpretar no cérebro, processar, nomear, identificar, é tudo no cérebro, tá bom? Agora vamos entrar exatamente no que a gente está falando do marco, né, do desenvolvimento da fala e diferenciar para vocês o que é a fala e o que é a linguagem, que todo mundo acha que é uma coisa só, né, a maioria das pessoas. Então, a fala eu comparo sempre como um carro, uma Ferrari. A gente tem que ter um motor bom para poder falar. E a linguagem é a gasolina, né? Então, sem a gasolina, o carro não anda, né? E sem um motor, também não adianta ter a gasolina só ali no galãozinho, né? Então, muitas crianças chegam aqui no consultório tendo as duas habilidades, tem linguagem e tem fala, mas essa linguagem está bem aquém, né? Tem um déficit dessa linguagem, falta vocabulário para essa criança, e muitas crianças também têm a linguagem, mas falta o motor, né? Que é o articular, é você movimentar os músculos intra e extraoral da face, né? Da boca, principalmente. Né? O nosso músculo maior é a língua, que todo mundo acha também que é super fácil falar, né? E não é. A gente tem que ter todo um movimento aí, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Eu adoro essa imagem, porque ela me traz o que é o aprendizado, principalmente da fala. Né? A gente aprende a falar pela imitação, pelos exemplos que a gente tem. Então, eu digo sempre que o que influencia a aquisição da fala? É a herança genética, né? A educação que essa criança vai ter desde quando nasce, o meio ambiente que ela está sendo criada, a qualidade dos relacionamentos, né? O vínculo que ela tem com o ser humano que está ali nos primeiros anos de vida dela, a alimentação, que com certeza vocês já ouviram, né? Quem estava na palestra da Aline ouviu alguma coisa sobre alimentação, eu vou dar uma pincelada também. E os hábitos. Tudo isso, gente, nos 3 primeiros anos de vida são, assim, determinantes para esse desenvolvimento cognitivo, linguístico, os jogos de construção dessa fala, os jogos simbólicos, que começa dos 2 até os 7 anos de idade. Se eu estiver correndo muito, meninas, vocês me falam, viu? Porque eu for no fala e fala rápido ainda. Então, vamos começar aqui com antes do primeiro ano de vida desse bebê, né? A gente já começa a se comunicar através do choro. A gente não tem outra condição, né? Você chorar, uns berram mesmo, descobre que tem pulmão super cedo e chora porque está com fome, com sede, com frio, com dor de barriga. É o único jeito que a gente consegue chamar a atenção do responsável, né, do cuidador, dos pais, para dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, estou precisando de alguma coisa. A partir dos 6 anos, a gente começa a fazer uns sons que não são sons de nada, né? Então, bu, 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 uá, 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 e é que a gente chama de balbucio, né? Então, a criança já começa a tentar se comunicar fazendo sons que ela começa a descobrir que ela pode fazer. Aos 9 meses, a gente já vê as crianças fazendo sons babá, papá, mamamá, que são os bilabiais, que já o próprio nome já diz, que onde os lábios se encontram, né? Babá, papá, mamá. E a partir de 1 ano, as crianças já conseguem fazer esses sons que eu acabei de imitar para vocês, né? E aí eu sempre dou algumas dicas, né, do que vocês podem fazer com essas crianças nessas idades. Então, brincar de imitar animais, os sons da natureza, transportes, né, que em algum momento vocês podem ver numa entrevista, num artigo, que se chama onomatopeias, né, que é o bibi, fonfon, uau, uau, miau, o barulho da chuva, chuá, glubi, glubi, imitando um peixe, né, o piu-piu, nham, nham, vamos comer, nham, nham, nossa, que delícia, Então, todos esses sons já vão, né, dando
a gente já vai colocando na criança para eles irem, daqui um pouco, já conseguir fazer igual. A ideia é como se a gente fosse mostrando para eles o que eles já são capazes de fazer, né? Então, eu reduzo o meu repertório ao repertório que eles já conseguem fazer, né? Exatamente. Só que tem horas que também a gente acha que vai ficar falando só nessa linguagem que não tem muito sentido, né? Mas aí, mais para frente, quando chegar ali para os 2 anos, eu já dou também mais umas dicas. A coisa vai evoluindo, né? Vai evoluindo, e rápido, né, gente? Impressionante. Então, aqui eu coloquei de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses até 2 anos, quando a criança consegue adquirir, né, a pronúncia de alguns fonemas, que é geralmente, então aqui a Ruth falou, não é para ninguém ficar descabelado achando, ai meu Deus, não está falando esses fonemas, né? Cada criança, não vou dizer que tem o seu tempo, mas isso aqui é o que a literatura mostra, né? Do que a criança consegue já pronunciar com essas idades. Que é o T, D e o NE. Então, é o TT, Dadá, o Nenê. E aí, assim, tem alguns profissionais que falam assim, falam 200 palavras. Eu brinco sempre com os pais quando eu chego aqui nervosa. Não, meu filho não fala nada. Mas eu falei, mas gente, quem é que conta? Né? Deixa eu anotar aqui, falou 200 palavras, 75. Né? Eu não falo em palavras, mas eu coloquei aqui porque eu sei que a literatura mostra essa quantidade, tá? Mas não é para ninguém ficar aí contando um bloquinho, a criança andando, se anotando quantas palavras está falando por dia. E no brincar, a gente vou sempre aqui, todas as telas eu vou dizer que a gente vai dar um modelo, né? Então, assim, brinquedos de encaixe, animais, então, assim, animais que moram no mar, que eu falo sempre assim, que moram, né? Que moram no mar, que moram na floresta, né? Que moram na fazenda, e aí você fala as cores, né? Também tem pais que chegam preocupados, meus filhos não sabem formas, mas ok, com 2 anos, por que ele precisa falar triângulo, que ele não consegue nem falar um água, né? Não consegue nem falar, às vezes, o TT. Então, a gente vai colocando essas palavras, vai dando os exemplos para essa criança ir conhecendo as palavras. Então, aqui dos 2 aos 3, né? Já vai ficando mais desafiador para essas crianças, que é o C, o G, o Nha. Né? Então, é o cocô, o gagá, né? Aí nessa idade já consegue, de repente, sair um tamião. Então, por que a gente vê muitas crianças trocando totô ao invés de cocô? Porque ele consegue falar o T lá da fase anterior, mas ainda não adquiriu o C, que é muito mais difícil. Porque a gente, como eu falei no começo, a gente acha que é fácil falar, mas a língua, nesse fonema K e G, a língua tem que levantar atrás e abaixar na frente. Então, são movimentos que nem sempre a criança consegue adquirir dentro dessa faixa etária. Mais para frente eu vou dar todos os exemplos, tá bom? E brincar, a gente vai acrescentando coisas. Massinha de modelar, brincar de argila, tinta, guache, que daí também já vai ajudando essa criança a ter contato com várias texturas, que também vai ajudar em quem tem dificuldade até de alimentação com algumas texturas. Nessa fase, a gente já vai ajudando na questão da coordenação motora, né? E aí, vamos para outra fase. Temos aqui de 3 a 4, que aí já vai adquirindo o F, V, S, Z, e também o X e o J. F, fofo, vovô, saci, zezé, o X, né? O chato, o jato. Muitas crianças também trocam, depois eu vou falar também mais para frente, né? Pode ser um janela, às vezes não sai um janela porque o L ainda não entrou nessa aquisição, né? Vai sair de repente um jané. E brincar, já pode colocar para desenhar formas, números, fazer círculos, que aí já vai ajudar na pinça, no pegar do lápis, no pintar. Né? Nessa fase já tem essa aquisição.
Soraya, você está falando assim de idade por idade, né? E eu estou aqui pensando que no primeiro filho a gente vai mesmo assim procurando informação e evoluindo a casa, parece com os materiais, né? E no segundo filho fica tudo, não sei se é um complexo de coisas, né? Eu acho que a mãe já está desencanada mesmo de saber que ordem que faz cada coisa, porque no primeiro a gente fica bem assim, talvez insegura, né, com todas as novidades, e no outro você já está tão ocupado, porque eu sinto que no segundo filho a gente vai atropelando, né, mesmo porque o mais velho já está brincando com outra coisa, já apresenta uma coisa que, por exemplo, no primeiro filho não tinha massinha até ele fazer 3 anos, mas o mais novinho já tinha massinha, sempre teve ali, você teve que cuidar para ele não comer na hora errada, né? Exatamente. A gente acha assim, meu Deus, vai engasgar, não vai dar um pirulito. Aí o segundo já está comendo a pirulito, às vezes até com papel que a gente nem viu, né? E o mais velho já vai ajudando também nessa aquisição da fala. Ele já tem um interlocutor que vai conseguir interagir com ele, eles vão se entender e já, às vezes a aquisição vem até mais rápido do que o primeiro. E às vezes ao contrário, você fala, nossa, o meu primeiro começou a falar com 1 ano e meio e o segundo num ano e meio de conseguir sair essa fala, né? E às vezes também chega ao contrário, né? O primeiro ainda está tentando falar e o segundo já está falando melhor do que o primeiro. Né? Então a gente vê de tudo mesmo. Por isso que a gente não pode achar que tem regra, que um filho é igual ao outro, aquela coisa toda, né? Exatamente. Eu coloquei alguns exemplos aqui, claro que com a regra, né, do uso de imagem dos pais e tudo, então eu queria colocar aqui para ilustrar para vocês uma criança de 4 anos e 5 meses, que tem, lógico, que uma troca na fala. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou ver se esse áudio vai dar para ouvir também. Que cor ela é? Roxa. Mas não é essa roxa aqui? Não tem duas roxas. Essa é... Deu para ouvir, gente, ela falando roça em vez de roxa, né? Então, com 4 anos, como estava ali na tabelinha, ela já deveria ter o sh, né? Mas ela ainda continua roça, e nem é um sa meio com uma língua mole para frente. Aqui a gente tem um outro caso de 5 anos e 4 meses, também com alguns atrasos, né? Que eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se também dá para vocês ouvirem. Ah, muito bem, parabéns. Eu faço isso tudo agora. Eu comprei um sorvete caro. Você o quê? Um sorvete caro. Sorvete? Caro. Caro? Sim. Que sorvete é? Esse de flocos tem uma trocacinha. De flocos? Ah, eu adoro sorvete de flocos. Tem, você tem. Eu adoro sorvete de flocos. Onde você comprou? Eu comprei na Valbete. Ah, tá. Deu para ouvir, gente? Deu. Tá. Deu. São trocas diferentes, né? E também com idades diferentes. Lógico que são situações também diferentes de pacientes, né? A de 4 anos vem com algumas trocas, não consegue, né, falar o sh, mas também não consegue falar o k. Então, a maioria das palavras com k, ela troca pelo t, né? E ele, um pouquinho mais, já, né, quase 1 ano aí de diferença, chegou com 3 anos, não falava absolutamente nada. Então, a gente fala, nossa, tá falando errado, né? Mas para quem chegou com 3 anos, tá com 5 e tá conseguindo falar tudo isso, é uma super evolução. Então, a gente não consegue comparar uma coisa com a outra, né? Mas com 5 anos, é uma idade que, é o próximo slide, mas eu já vou falando, que já tem que ter praticamente todos os fonemas adquiridos, né? Quando a gente fala fonemas, se alguém não sabe o que são fonemas, são as consoantes, vamos dizer assim, né? O F, V, C, Z, tá? Que cor ela é? Opa. Roxa. Mas não é? Porque eu andei aqui errado. Então, aqui, de 4 a 5 anos, são os dois pacientes, né, que eu acabei de mostrar. Já teria que ter o laranja. Então, tem muitos pacientes que chegam e falam a anja,
não tem nem o R, né, o R fraco, que a gente chama, e nem o L, de lalelilolu, né, o Nh, né, de velha. Esse, no caso do menino, ele não tinha nem praticamente o S, né, ele falava vovete, não tem o R do arquifonema, que é o que está aqui embaixo, R, E, I, O, U, né? E também não tem o as, es, is, os, us. Então, ele tem realmente bastante fonemas, omissões de fonemas e também trocas de fonemas. E aí, eu também vou dar mais uma dica aí de brincar, né? De apontar, imitar os animais, utilizando o corpo inteiro. A criança nessa fase, ela já tem que ter um domínio, né? De se organizar fisicamente. Também isso você fala, mas o que tem a ver com a fala? Tem tudo a ver. Um pouquinho mais pra frente também eu vou comentar com vocês. Aqui mais um exemplo. Esse paciente também chegou falando bastante, mas falando nada, não dava para entender absolutamente nada. Né? Então a gente fala assim, nossa, que maravilha hoje. E aí a mãe me manda esse vídeo da apresentação da escola, né? Até mandei uma mensagem para ela, falei assim, nossa, até chorei quando a gente recebe esse progresso na fala. Acaba comem alimento todo sem mastigar e acaba 15 dias. Então, tinha uma fala que você também não conseguia entender, trocava todos os fonemas praticamente, e tudo era K. Então, você fala assim, nossa, mas não tem regra, Soraya? Não. Cada criança troca o fonema por aquilo que ele consegue pronunciar. Mas a maioria do que a gente vê, também todo mundo acha que fono só trabalha o R da barata, né, do cebolinha. Não, gente, é muito mais do que isso. Mas o que mais fica em evidência, né, porque quando a criança está mais velha, é falar balata ao invés de barata. Professora, você está falando dos fonemas, eu entendi isso que você falou de colocar o que ele já consegue fazer e não colocar o outro. Mas tem alguma situação também em que a criança não identifica, ou seja, seria na audição, uma demora, assim, não, talvez não patológico, né, no processo mesmo, né? Então a criança, a impressão que eu tenho é que às vezes os pequenininhos ainda escutam trocado, parece, ou é só porque ele está substituindo por falta de capacidade? Então, Helena, hoje tem já estudos que mostram que além do problema da criança não conseguir articular corretamente, o que é articular? Colocar, por exemplo, a ponta da língua para fazer o T, né? Tremer a ponta da língua para fazer o R da barata, barata. E tem também, que é uma coisa mais recente, não tão recente, mas é uma coisa nova, que é a questão do processamento auditivo. Né? Então, são crianças, não vou dizer que todas, mas os estudos mostram que a maioria das crianças que tiveram otites de repetição, né? Às vezes otites silenciosas durante a primeira infância mesmo, ali até os 3 anos de idade, vai ter uma dificuldade em pronunciar e escutar esse som da fala de uma maneira adequada para poder reproduzir corretamente, né? Então, isso tem a ver também com a audição. Por isso que eu não consigo separar uma coisa da outra, e começo sempre a minha anamnese, ou a aula, ou a palestra que eu vou dar falando da audição, né? Já aproveitando e falando da audição, é uma coisa que a gente, culturalmente, né, vocês que estão aí mais pertinho das pesquisas, isso tudo pode também me ajudar nesse quesito, assim, o que eu vejo, né, do que eu leio, que, assim, o Brasil não tem uma cultura preventiva, a gente vai para resolver o que já deu errado, né, mas a gente não se previne, não faz um exame de rotina, por exemplo, eu sempre dou um exemplo para os pais, a gente não faz exame de sangue com rotina, né, por que a gente não faz essa rotina com audição, por exemplo? Nos Estados Unidos, as crianças não entram na escola começando um novo ano letivo sem fazer uma audiometria atualizada. Então, eles não entram.
Então, todo ano, é lógico que também vou falar de geometrias a partir dos 4 anos, mas tem testes que a gente consegue fazer com crianças menores que ainda não conseguem responder à geometria convencional, né? Mas ao meu ver, tem tudo a ver a audição com essa questão da fala. Não que tenha perda auditiva, entende? Não, porque fazendo parte do processo mesmo, né? Porque na escola seria uma boa oportunidade, né? Assim, de ter todos esses profissionais, ao invés de cada pessoa, cada pequeno núcleo, né, familiar, procurando os diferentes profissionais, os profissionais que participem nas escolas, né? Ali para avaliar todas as crianças, né, mesmo. Mas sabe qual que é a diferença também? Por exemplo, falando de novo dos Estados Unidos, lá as fonos trabalham dentro da escola. Aqui no Brasil, a gente é proibido de trabalhar dentro da escola. A gente não pode. Eu fiquei pensando, seria muito mais fácil, né? Porque é da escola que a gente pega um monte de informação, se a criança não está atrasada ou se não está atrasada, né? A gente fica esperando que essa informação venha. E na escola, às vezes vem, e às vezes não, porque não tem um fonoaudiólogo lá. A gente não pode. O que a gente pode, às vezes, fazer é alguma parceria com alguma escola privada, como na clínica onde eu trabalho, a gente tem algumas escolas, né, alguma parceria com algumas escolas, que a gente faz essa triagem. Então, a gente faz uma triagem mais ou menos, lógico, que é uma triagem, já diz, né, não é nada aprofundado. Vai lá e conversa com as crianças, faz uma avaliaçãozinha, dizendo, olha, está com 4 anos, não tem tais e tais e tais fonemas, já tinha que ter adquirido. E avisa os pais, né? E aí tem que ir atrás mesmo. E eu vou falar um pouco mais para frente dessa coisa do quanto antes melhor, né? Quer falar mais alguma coisa? Posso continuar? Não, pode continuar. Eu achei que você fosse responder alguma coisa. Então, a gente está aqui nos 5 e 6 anos, onde praticamente já tem que ter todos os fonemas, inclusive o que a gente chama de encontros consonantais, que nada mais é do que o bruxa, prato, bravo, primo, flauta, claro, cloves, clube, que é mais difícil, e aí tem, normalmente, a criança que tem dificuldade com o R, do cebolinha, né, do barata, apresenta também a dificuldade em adquirir os encontros consonantais. Aí começa pato, ao invés de prato. Tem um exemplo aqui para vocês verem. Esse caso aqui, a mãe me mandou o vídeo antes dela vir para o treino, né, antes dela vir para a terapia comigo, e depois, exatamente as mesmas palavras, é lógico que a fono chora, né, quando recebe um material desse, que eu nem sabia que ela tinha feito um vídeo um antes e um depois, né. Aqui ela já estava com 6 anos, quando ela chegou para mim. Prato, Rato, professora, professora, gravata, gravata, fraco, faca. fraco. Então, aqui já dá para ver o que eu acabei de dizer, que é a dificuldade em falar o professora, então ela não tinha nem o R, lógico que também não vai ter os encontros, mas a hora que a gente fala em fazer o treino, em fazer a terapia com a criança, tem crianças que fazem o inverso, adquirem invertido, consegue falar prato primeiro do que falar barata. Aí você fala, e agora? Não tem problema, vamos trabalhar do jeito que ela consegue adquirir primeiro. Aí eu vou colocar aqui o depois. Prato, Prato, professora, professora, gravata, gravata, fraco, fraco. prato, Aqui eu coloquei... Bonitinha, até a carinha de orgulho dela, né? Que ela consegue falar, bem orgulhosa, treme bastante a língua. Não, e é assim, a gente vê a dedicação, né, da própria criança, porque com 6 anos ela já tem consciência de que ela está falando errado, né? E às vezes na escola já tem amiguinho que percebe e fala, você está falando errado, né? Que na minha época não era bullying, era tiração de sarro mesmo, né? A mesma coisa de usa 4 olhos, usa óculos, é tudo na mesma coisa. E agora é o tal do bullying, né?
Então, ela já tinha consciência de que ela falava errado e ela se dedicava, assim, uma belezinha, menina. Júlia, sensacional. E a gente vê também a ajuda que a gente precisa ter em casa, dos pais, porque o que a gente fala, vir uma vez por semana até o consultório, a gente não faz milagre, né, gente? As pessoas acham, mas a gente não faz. Né? Tem que treinar todo dia. Né? Todo dia, até adquirir, até automatizar. Porque senão eu falo assim, vai ficar comigo até os 18, menina? Né? Foi o caso da Júlia, mas tem pacientes e pacientes, né? Ela foi então, até nesse gancho aí, né, voltando daquela questão do ouvido, né, de ouvir, porque às vezes eu percebo que eu tenho uma filha de 7, né, 7,5, e ela, por bastante tempo, quando pequenininha, falou pedra-cabeça, sabe? Pedra-cabeça. Agora eu já me perdi aí no que você passou, em que momento que ela recebeu o P, em que momento que ela adquiriu o quê. Mas, assim, hoje, ela às vezes fala pedra-cabeça, ela já sabe ler, ela já sabe escrever, mas eu acho que quando ela aprendeu, né, me corrija se eu estiver com a compreensão errada da coisa, mas eu acho que quando ela aprendeu errado, né, assim, ela confundia, agora para aprender certo tem que treinar de novo, né? Porque o que ela não tem, não é que ela não sabe falar que, ela fala queijo, né? Como também tem palavras que são realmente bem difíceis, né, da gente falar, por exemplo, xaxim. Né? Quantas pessoas, na hora de falar, falam sassim? São palavras difíceis, assim, e dar uma embolada na própria língua. Né? Tem crianças que falam, chegou ontem um paciente para mim e falou assim, olha, agora ele está com uma mania, ele tem o T, mas ao invés de ele falar tomar, ele fala pomar, eu quero pomar. E não é uma troca comum, porque a troca comum, eu vou falar um pouquinho mais para frente, são as surdas e sonoras, por exemplo, TD, onde você articula no mesmo lugar, mas troca. Uma vibra e a outra não. Então, T, D. Se eu não fizer o som, você não vai saber se eu estou dizendo T ou D. Porque uma tem que ter um motor e a outra é só tatu. Aí, lógico que vai ter uma sonoridade por conta da vogal, né? E tem crianças que ficam com essa troca e levam para a escrita, que é a próxima etapa aqui. Por isso que a gente tem que trabalhar o quanto antes da alfabetização. Quanto é esse quanto antes? Antes de alfabetizar. Porque se ela continuar... acumula problemas, né? Se ela continuar falando, na hora que ela for escrever, quando a gente aprende a escrever, o que a gente faz? Bola. Babebi, bobo, bola. Se você fala pola, você vai ter a tendência aqui, você vai escrever pola em vez de bola. Né? Se você vai, por exemplo, deixa eu pensar numa outra palavra, vaca. Se você não tem um motor, você vai falar o quê? Faca. Aí muda completamente o sentido. Então, tem até um livro que o título é Uma Letra Muda Tudo. Né? Muda completamente o sentido. Né? Então, eu tenho vários pacientes que estou trabalhando o G, por exemplo, que é jato. Aí ele fala chato. Eu falei, eu sou chata? Aí eles caem na risada, né? Porque a gente tem que levar para essa brincadeira, porque é o que eu falo para os pais. Fazer fono é chato, gente. Você tem que trabalhar muito e a criança tem que vir aqui com prazer, né? Então, de vez em quando a gente tem que pôr lá uma regra, deixa a nutricionista que não me escute, mas dá um pirulito, né? Dá um chocolate. Porque tem que ser uma coisa agradável, porque senão, como é que vai ficar lá? Quem que quer fazer esses exercícios todos os dias, por no mínimo uns 20 minutinhos, né? Ninguém quer fazer. Quer pegar um videogame, quer pegar o celular, né? Quer jogar bola. E aí que eu peço que a gente tem que ter realmente a colaboração em casa. Porque é difícil. Se essa criança, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, senão eu vou atropelar tudo aqui, porque falo, né, gente? Falo bastante. Então, só para finalizar, a gente entra na fase dos 6 aos 8 anos, que é o que eu acabei de falar, que são as trocas surdas e sonoras, né? Na leitura e na escrita. Ou às vezes só na leitura, às vezes só na escrita, ou nas duas coisas. Que é o T pelo D, o C pelo Z, ou ao contrário, X, G, P, B,
k, g e fv. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem o que são essas trocas. Tá? E aí aqui já está na fase de brincar e incentivar a bicicleta sem rodinha, que vai melhorar o equilíbrio, montar o quebra-cabeça, que é o que eu trabalho muito e vejo essa dificuldade das crianças em brincar de jogos numa era completamente eletrônica e tecnológica. Então, não sei se está dando para vocês verem bem, porque a letrinha é bem miudinha, mas eu aumentei o quanto deu. Então, eu tenho 2 casos aqui, um de 8 anos e 5 meses, que é esse aqui, né? Aqui, não se apeguem às trocas ortográficas, né? Porque a fono trabalha as trocas de surdas e sonoras, né? Então, primeiro exemplo aqui que a gente tem, bandeira, e é bandeira. E aqui, não sei se dá para vocês verem, que ela começou com panteira. Então, ela ensurdeceu tudo. Panteira, ao invés de bandeira. Né? Elevante, ao invés de elefante. Aqui ela trocou. Ela colocou uma sonora no lugar do f. Mas ela não faz isso com frequência em todas. Por exemplo, aqui não tem um D e aqui não tem um V. Então, tem uma troca um pouquinho, vamos dizer, mais suave, mas já não deveria ter mais. Aqui, ó, berinjela. E esses outros 4 exemplos é uma adolescente de 14 anos que apresentou um processamento auditivo alterado, né, com histórico de muitas otites quando criança. Ela tanto troca na escrita, quanto ela troca na fala, com 14 anos. E aí você fala, nossa, mas os pais nunca perceberam? Não é nem questão de não perceber. Ela tem uma voz tão fraquinha, tão baixinha, e ao mesmo tempo fala tão rápido, que passava despercebido. Então, um exemplo de novo. Ai, eu quero uma pala. Se você não prestar atenção, você vai entender que ela falou bala, porque está no contexto daquela história. Mas a hora que você isola somente a palavra, você entende que ela falou pala, ao invés de bala. Então, a gente vê aqui no exemplo, nessa parte aqui, é um exercício onde ela teria que usar ou a palavra anta, ou a palavra anda, que é o que volto a dizer, uma letra muda tudo. Então, a história é eram lacunas, ela tinha que preencher. A anta mora no zoológico e sempre que anda de um lado para o outro até achar comida. Então, trocou. Não percebeu, não consegue perceber que aqui é a anta. Quem que mora? Alguém mora, né? Não é anda. Aqui embaixo, de novo. Quando o panda começou a tocar, o urso, banda, levou o maior susto. A mesma troca. Ela não consegue nem compreender este contexto da frase, porque também tem essa dificuldade, compreensão do texto, né? Porque pode ter uma lacuna, mas o que a gente faz no automático? A gente lê a frase para entender qual é o contexto. Então, peraí, aqui é panda ou aqui é banda? Né? E aí vai. E aqui é um outro exercício, faca e vaca. Clara cordou, não tem nem o U, né, de cortou, o dedo com a faca. A faca ela acertou porque ainda está aqui, mas vocês vão ver o exemplo de baixo. A vaca Diana está doende. Então, não tem muita regra. Ela troca um, não troca o outro. Tem horas que troca tudo. Aqui é a mesma coisa. Era ludo e a frase de baixo era luto. Carlos luda capoeira. Então, Carlos luta capoeira. E não era luda, né? Não era nem luta. Era ludo, de jogo, né? Então, a gente começa a ver essa... Por curiosidade, como é que ela... você falou que os pais não perceberam, você explicou o motivo. E como que ela chegou? Né? Quem que identificou? Então, foi o pai,
né? Só demorou, mas foi. E aí, mas aí são dinâmicas das casas, né? Mas, enfim, sentia que tinha uma dificuldade, assim, na fala, né? Ficava até parecendo uma voz nasalizada, mas não ficava uma voz clara, uma fala compreensível, não tinha essa fala. Então, ele chegou, já tinha feito fono muito lá atrás, mas acabou não dando sequência, e a coisa vai piorando, né? E aí a gente fala, como é que chega, no ano que chega, escrevendo assim, trocando desse jeito, né? Aí a gente vai entrar também num outro assunto que não é o nosso tema, que é a não retenção do aluno no ano de alfabetização, por exemplo, né, que não se repete mais. Agora não repete mais, vai indo, vai indo, vai indo. Aí chega com 14 anos com essa escrita. Eu fiquei achando que talvez tivesse sido uma professora que tivesse alertado. Pode até ter tido, Helena, mas assim, eu não tenho esse fato na minha memória. Né? Na realidade, eu atendo os 2 irmãos. Eu comecei a atender um menininho, que é um dos até que estão ali no vídeo, e aí, com o trabalho que eu fiz com esse menino, chegou a mais velha. Né? Então, a gente fica feliz de poder ajudar, né, essas crianças de qualquer maneira desse aprendizado. No momento que for, que seja, né? Vamos ter que umas acelerar mais do que as outras, né? Mas... Aí aqui, gente, eu vou colocar todos de uma vez, até ficou faltando um, mas eu acho que já está mais do que o suficiente. Tudo que a gente pede para ficar atento. Sei que é difícil não dar chupeta, sei que é difícil, muito menos, tirar o dedo da boca dessa criança, então a gente prefere até que seja chupeta do que o dedo, que é mais fácil de tirar. Tem aí essa criança, né? Comendo macarrão, é o macarrão que eu quero dar o destaque. Porque a gente fala, o que a alimentação tem a ver com a fala? Tudo. Porque se essa criança, por muito tempo, comer só coisas pastosas ou moles, ela não vai ter musculatura forte para poder articular não consegue. Né? Às vezes nem o lábio, tem crianças que chegam aqui que não mexe lábio. Se não mexe lábio, não mexe nem nada mais, né? Porque, assim... E aí a gente chega aonde? Muitas vezes na alimentação, porque come só pastoso, porque come só coisas que derretem na boca, um macarrão, um arroz bem molhadinho, uma sopa, mas não tem um pedaço do músculo dentro da sopa, tem só o caldo mesmo, às vezes um macarrãozinho, gravatinha. Não estou culpando ninguém, né? Não estou dizendo que não é para dar esses alimentos. Acho que a Aline deve ter falado sobre isso. Mas é a questão da textura. Né? Eu sei que tem nutricionista escutando aqui, que às vezes eu brigo com os pacientes, falei, eu não sou nutricionista. Então, se essa criança não estiver comendo uma coisa durinha, uma cenoura baby, cru, um pepino japonês em palitinho, uma maçã de morder, né? Pega a cenoura, passa um pouco de sal, não foi com sal? Muda o formato dessa cenoura, molha um pouquinho no shoyu, no ketchup, entendeu? E aí eu falo assim, não sou nutricionista, que a nutricionista não me escute, mas eu preciso dessa textura. Ela come uma carne de churrasco, mastiga e cospe, ou fica parada aqui do lado, tudo isso vai alterar a fala dessa criança, né? Um outro ponto, tá aqui... Só te tranquilizando aí, eu como nutricionista, diria que não vamos ficar com essa bobagem de reserva de mercado, né? Alimento está na vida de todo mundo e a gente que usa da melhor forma possível. Aí eu falo que a mãe chega assim, não come, doutora, não come. Eu falei assim, mas já molhou na maionese, no molho de iogurte, né? Já molhou em alguma coisa para ficar mais gostoso, de repente, né? E aí eu brinco sempre. Essa frase é minha, Helena, assim, que a nutricionista não me escute, mas eu preciso pôr textura nessa boca, né? E aí a gente vê também esse menininho aqui do lado,
com essa boquinha aberta, esse lábio superior encurtado, esse até que não tem tanta olheira, porque o que mostra essa foto? Ele é um respirador bucal, ele não respira pelo nariz, né? Aí vai falar, o que tem a ver isso com a fala? Tem tudo a ver, porque essa criança vai ficar com provavelmente, né, tudo tem exceções, com a língua mole, vai babar, não vai ter atenção, vai ficar irritadiço, né? A concentração dele não vai ser a mesma. Então, um respirador bucal altera milhões de coisas no cotidiano dessa criança, né? Não vai sentir gosto, muitas vezes, da comida, e aí vai comer mal, né? Você pode me ajudar nessa, né? E aí, mando para quem? Mando para o otorrino. Então, daí, acho que o próximo slide eu vou falar sobre quem procurar. Isso é uma coisa, então, aqui, né? Essa motricidade, essa parte de estrutura facial atrapalha também na aquisição da fala. E essas duas outras fotos, né, elas são bem agressivas, eu acho, no momento essa aqui mais ainda, mas a gente vê, eu falo sempre também, que o Made in China ajudou, mas atrapalhou muito essa geração, né? Eu como uma mulher mais velha, posso dizer que na minha época, quando criança, não tinha tantas opções de brinquedos, né? A gente tinha poucos brinquedos, não tinha tecnologia, então era aquela boneca, às vezes, pelo ano inteiro, era só aquele presente, né? Hoje, as crianças têm milhões de opções, né? Tudo muito barato, e aí acontece essa bagunça aqui de atenção. A criança tem muitas opções e ela acaba brincando com nada. Então, eu até oriento, já vou entrando numa outra parte, que vamos categorizar esses brinquedos, né? Não está falando? Vamos categorizar, vamos brincar durante uma semana só com os blocos, só com as bonecas, só com os animais, só com os carrinhos, para aquela criança poder, assim, com isso aqui que você vai brincar, vai se divertir essa semana, né? E a tecnologia, lógico, que o Yuri falou muito bem, né, na palestra dele, da questão de quantidade de tempo em frente da tela, né? Eu até completo a frase dele de que do tempo, da idade que essas crianças podem ficar, né, ter contato com essa tecnologia. E tem um artigo até que fala, uma matéria que fala que os caras que inventaram todo isso, iPad, iPod, né, todos os iPhones, eles não deixam os próprios filhos terem contato com tecnologia até os 15 anos. Aí como é que faz isso, gente? Não sei dizer, né? Porque, não, é só um minuto, porque é só para eu fazer a comida, e às vezes fica, enfim. Não quero entrar nessa celeuma, mas que isso também atrapalha, porque na realidade ele vai estar só recebendo e ele não vai estar devolvendo. Então, assim, vai assistir uma televisão, vai dar um aparelho para se divertir um pouco, né, para se distrair um pouquinho, interaja também, né, com o filho. Então, olha assim, a historinha do Chapeuzinho e o Lobo Mau. Vamos lá, olha, um chapeuzinho vermelho, a roupa dela é vermelha, olha a vovó, então, olha, essa bola é igual a sua, interagindo, não adianta só ficar recebendo, né? Então, essa parte eu queria dizer da minha experiência aqui no consultório, o que a gente percebe que atrapalha a fala como um todo aí nessa faixa etária aí do que a gente falou até agora. Eu não ia te deixar falar sozinho, não deixo mesmo. Adoro. Não, então, é que nessas coisas, né, assim, ainda mais quando é uma compilação que nem você fez, assim, de colocar várias situações, a gente vê como as especialidades, no caso nutrição, ou na psicologia, todas elas interagem no mesmo sentido, né? Então, da mesma forma que é difícil, como lidar com que limite a gente vai dar para uma criança, do que ela vai comer de doce, o que ela não vai comer, o quanto que ela vai ver de tela, quanto que ela não vai ter, quanto que ela vai ter de brinquedo, né? Como isso é o que tem na nossa vida. E não só em criança, né? A gente está passando por situações, né, de um tempo para cá, tanto que a obesidade é uma coisa crescente,
E os adultos não sabem lidar com esses limites, e a coisa só vem piorar, né? Porque o ambiente é cada vez mais farto. Então, como que a gente faz? Porque só proibir, é o que a gente discute em todas as questões, que foi até o que a Aline trouxe bastante, até mais do que esses pontos bem teóricos da fono, né? É como que a gente controla o incontrolável, né? Exatamente, exatamente. Lógico que ninguém aqui quer impor regra, né? Ninguém quer dar uma receita de bolo. Olha, 1 hora por dia, 1 hora por semana, não dê para os seus filhos. Não, como que não dá? Se tivemos aí a pandemia, que todo mundo teve que, pelo menos, ter uma aula online, né? Quanto tempo já não ficou essa criança por dia em frente do computador, em frente de uma tela de celular, né? O que você faz com uma criança que você não pode nem sair na rua? A gente ficou presa, né? Foi prisão domiciliar, né? Que a gente teve aí por um bom tempo. E acho que isso é um pouco para responder, né, aquela preocupação que a Ruth estava no começo, né, de não... A gente não está aqui para aumentar a ansiedade das mães e cobrar que elas façam melhor do que elas conseguem, né? É exatamente isso. É que quando o profissional, o especialista vem falar, ele tem que falar quase que da utopia, né? O que seria o ideal. Claro que quando você atende no seu consultório, você vai ver a dinâmica e ver onde é possível mexer, né? Sim. Dentro do que cada um consegue mesmo. É a mesma coisa quando eu falo que a criança chega aqui, né, e a gente faz as perguntas, né, na entrevista, assim, chupeta, dedo, mamadeira. Aí a mãe fala, ai, doutora, chupeta, mamadeira. Aí eu falo, quantas mamadeiras por dia? Ai, 6. Então, será que a gente consegue diminuir a quantidade, né, a frequência de 6 para 4, 2, 1? Uma mamadeira por dia, ao invés de 6, né? Porque você imagina, se a criança está tomando, não sei, não vou nem falar em ml, né? 6 mamadeiras por dia, o que ela come de sólido para dar musculatura nessa face, para poder articular, né? Essa chupeta é o dia inteiro? É só para dormir? Né? Ainda coloquei essa da menina com 2 chupetas, que a foto é fofa, né, gente? Mas vamos combinar, 2 chupetas assim, agride a fono, né? Mas aí a gente dá umas diquinhas, né? Faz assim com a chupeta, vamos tentar tirar. Aí vai tirar tudo de uma vez? Vai tirar a chupeta, a mamadeira e a naninha? Vai desfraldar? Vai dar mais autonomia? Não vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ninguém quer mandar na vida do outro, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? É fácil você apontar e falar, faça isso, mas o fazer a gente sabe que não é nada fácil em casa, né? Então, eu gosto bastante dessa tela, porque assim, faz a gente pensar que não dá para fazer tudo, né? É o que você falou, um filho é diferente do outro, um vai pegar chupeta, o outro não vai pegar. Às vezes, o primeiro não pegou, mas quando veio o segundo, viu que tinha chupeta, começou a chupar a chupeta, né? Voltou para a fralda, e aí tem um monte de coisa que você vai ter que, né, de desafios que a gente vai ter que lidar no dia a dia mesmo, né? As escolhas, né? Você falou do dedo da chupeta, tipo, você não quer dar nenhum, mas aí a criança começa a pegar o dedo, assim, então eu vou dar a chupeta. Não, mas eu não quero dar a chupeta, não, mas vai pegar o dedo. É melhor a chupeta do que o dedo, né? Dedo a mãe escolhe pouco mesmo. O dedo vai empurrar o palato, vai piorar a situação do que a chupeta. A chupeta é menos pior, eu digo assim, menos pior. Vamos lá. Está acabando. Aí eu vou falar um pouquinho do como que a gente, né? Na verdade, eu vou falar mais como eu faço, né? Não posso falar por todo mundo, mas a minha visão da fonoaudiologia nesse desenvolvimento da fala. Lógico que já falei um monte, né? Então, pode ser que os slides aqui eu vou só pular. A gente trabalha nós somos profissionais da comunicação, né? Coloquei um pouquinho aqui, lógico que dentro de cada área tem milhões de coisas, então voz, a motricidade orofacial, que é aquela quando a musculatura está toda molinha, a língua para fora, que todo mundo chama de ceceio, mas é sigmatismo frontal lateral, que é o sapo ou chapo. A linguagem, quando não tem essa linguagem, tem essa questão educacional, que é quando a gente trabalha leitura e escrita auditivos, aparelhos auditivos, e a gente trabalha com várias patologias, e não só de criança, né? Também tem, eu também atendo adulto, por exemplo, que tem AVCs ou que apresentam troca, por incrível que pareça,
de R ou de surdas e sonoras, como eu dei exemplo da menina de 14, mas eu atendo, por exemplo, paciente de 40 anos que tem a troca na fala. A gente não pode dar diagnóstico, né, de nenhuma patologia, mas muito aparece para a gente trabalha junto com várias disciplinas, atendendo TEA, que é o autismo, transtorno de desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, TDAH, que é o transtorno da atenção e hiperatividade, que às vezes não tem a hiperatividade, é só um transtorno de atenção, que é o TDA, a apraxia, que é o que eu falei lá no começo do carro, né? A criança tem a linguagem, mas ele não tem a parte motora, ele não consegue articular. Às vezes você pede, por exemplo, fala sapo, sapo, não consegue unir, sapo, não tem a coordenação de juntar sílabas. Tudo isso eu estou falando, né, grosseiramente, não vou adentrar em todos os assuntos, né? E muitas outras coisas que a gente trabalha, gagueira, outras síndromes também. E aí eu coloquei essa carinha aqui, que é para comover, né, os pais, de quando procurar, né? Quem eu vou procurar? Só quando eu achar que, né, suspeitar que tem um atraso, né, ou por muito tempo que a gente escutou que quando crescer passa, quando crescer sara. Né? Quando eu me formei, né, em 98, escutava muito, quando crescer passa, quando crescer sara, né, isso não mata. Né? Então a fono era procurada só quando realmente, último caso. Né? E graças a Deus isso tudo mudou, né? E as pessoas se conscientizaram, e as outras áreas também começaram a ter uma interface aí com a fono, que a gente conseguiu ter um atendimento precoce, ou então acendeu a luzinha vermelha, vamos lá para o consultório, vamos procurar, né? Vamos trabalhar junto com todo mundo para poder melhorar e regularizar essas trocas, essas dificuldades, esses transtornos, ou como queiram dizer. Eu acho que transtorno é uma palavra muito pesada. Porque a linguagem ela demora cerca de 6 a 7 anos para ela se consolidar. Né? Tem os estudos que mostram que a janela do aprendizado fecha com 8 anos, então quanto antes a gente der informação para essa criança, é fundamental que ela adquira todos os conhecimentos possíveis, né? Soraya, eu lembro que eu estava num evento sobre os espectro autista, e a palestrante estava falando desse medo que algumas pessoas têm, né, de colocar que pode ser espectro ou não. E ela falou, mas também não importa, porque se a criança já tem um atraso na comunicação, pode ser que não seja espectro, pode ser que seja um atraso. E por que não ir atrás desse atraso, né? Para que a criança possa aproveitar esse tempo, né, de correr atrás. Então, o que eu posso dizer sobre isso, né? Eu tive um caso, um paciente querido, de uma mãe super atenta, que conseguiu, assim, perceber que tinha um atraso, e ele chegou aqui para mim com 3 anos. Ele falou, olha, tem indícios de autista. Eu falei, olha, se tem indício ou não, a gente vai trabalhar para evolução dele. A gente tem que estimular, a gente tem que desenvolver. Não tem que se preocupar com o rótulo, né? A gente tem que se preocupar em dar o modelo correto e estimular essa criança, porque anda na ponta do pé, porque não olha nos olhos, porque não interage, porque enfileira carrinho. E aí foi descobrir que, na realidade, ele tinha uma otite de repetição, muitas vezes silenciosa, e ele ficou por muito tempo sem ouvir corretamente. Então, como é que essa criança aprende a falar? Como é que ela interage com alguém se ela não está escutando nada? Então, eu volto lá naquele primeiro slide para dizer a importância da gente olhar, né? Eu bato muito nessa tecla porque, realmente, antes dos 4 anos, a criança não consegue pôr o fone de ouvido, ir na cabininha, levantar a mãozinha cada vez que escutar o passarinho. Pi, pi, pi. E aí a gente vai esperar o quê? Né? Aí tem os exames, assim, lógico que tem o BERA que você tem que fazer, só que a criança tem que estar
dormindo, né? Então eu falo, fica a critério de vocês, mas eu como fono tenho que pedir, né? Às vezes tem que sedar, às vezes tem mãe que fala, não, eu vou dar um Dramin, ele vai dormir. O que acontece? O Bera você coloca eletrodos, né? Coloca na testinha e ele vai responder, diferente da triagem auditiva, ele vai responder, se fizer o Bera completo em todas as frequências, se o som está chegando e até nível de tronco encefálico, né? É legal você dar uma criança tão pequena? Não, não é legal, né? Mas, se não tiver, né, uma outra opção, vamos fazer esse exame, é rápido e é eficaz muitas vezes para muitos caminhos que a gente vai seguir para estimular essa criança, né? Teve crianças de chegar com quase 2 aninhos, completamente mole, já tinha passado por alguns outros profissionais, tinha uma perda profunda, não escutava absolutamente nada, e aí não tem equilíbrio, aí não consegue ficar em pé, não consegue andar. Então, uma coisa a gente vai puxando a outra. Por isso que eu coloquei aqui, e não necessariamente nessa mesma ordem, todos os profissionais que a gente tem que procurar quando você perceber que a sua criança, às vezes, nem balbuciou, não acompanhou com o olhinho, né? Não descobriu o pezinho, não rolou, não está engatinhando, né? Começa lá atrás. Então, assim, às vezes não senta muito bem. Vai ter um atraso, às vezes, meu filho não sentou, já engatinhou direto, estou dando aqui, né? Um exemplo, às vezes, maluco. Então, tem toda essa galera aqui que vai poder fechar, eu falo, fechar as janelinhas. Olha, isso aqui não é perda auditiva, tá chegando, tá escutando, não tem secreção. O pediatra encaminhou para a fono fazer às vezes, uma avaliação. Todos que passam aqui, eu mando para o otorrino, né? Se eu acho que tem alguma coisa neurológica, lógico que a gente tem que ter muito cuidado, porque é o que a Ruth falou, os pais se assustam, ficam nervosos, você fala, ai meu Deus, está mandando para o neuro. Então, quando você fala neuropediatra, tem alguma coisa? Às vezes não, mas o neuro vai poder te ajudar a fazer um exame X, que não sou eu, né, que vou indicar. O nutricionista, tem seletividade alimentar? A fono trabalha, e como trabalha? Mas como é que a gente não trabalha junto com a nutricionista? A criança não pega na caneta, ou então não consegue ficar sentada na cadeira direito, ou é uma criança que a gente falava lá antigamente, essa criança é estabanada, nem sei se vocês conhecem essa palavra, mas eu escutava muito quando criança essa palavra, que bate o cotovelo, que topa o dedo na cadeira, ou que cai muito. Então, assim, a TO ajuda nessa questão da coordenação motora, do equilíbrio, né, da parte sensorial. O psicólogo também encaminha, porque às vezes é comportamental. Se a gente tem alguma criança que já tem algum diagnóstico de alguma síndrome, tem pacientes, por exemplo, que chega aqui com 3 anos, quando chega no 6º ano, a gente já evoluiu o que a gente conseguia, mas sem um tratamento específico, um método diferenciado, não vai conseguir aprender, porque é comportamental, né? Aí a gente volta naquela fotinho do menino com a boquinha aberta, né? Ou que chupou muito o dedo, empurrou toda a arcada para frente. Vamos trabalhar com ortodontista, encaminha, né? Às vezes tem crianças com 5 anos que não há meios eu conseguir colocar o S, por quê? Continua com a chupeta, ou tá com o dedo, ou tá com a mamadeira, ou realmente tem essa predisposição, uma janela imensa aqui na frente, sapo. A língua não tem como ficar para dentro. Porque é um buraco aqui. O dente de cima faz uma curva e o de baixo curva para baixo. Então fica um buraco que a língua não vai conseguir fazer a posição. Aqui está o dente de baixo e aqui está a língua. Para fazer o... Não vai saber. Quando a gente percebe, vamos falar um pouquinho de crianças um pouco mais velhas, né? Ali da parte escolar, do pré, que é uma dificuldade que a psicopedagoga que tem que trabalhar, que também tem muito essa confusão de achar que fono é psicopedagoga. A gente vai ajudar na ortografia, na gramática, né? E eu falo, não, essa parte não é da fono, vamos encaminhar para quem de direito, né?
E aí eu acho que já falei muitas orientações, mas eu vou aqui fazer um resuminho, porque eu acho que também eu já estourei bastante tempo. Eu dou sempre o exemplo que a gente tem que dar autonomia para essas crianças aí quando tiver, que é o que mais chega aqui, né? De 1 ano e 6 meses a 2 anos, ainda mais nesse momento pandêmico, então tem muita criança que estão sendo rotuladas como crianças da pandemia, né? Crianças que nasceram final de 2019 com atraso, e vão ter várias, porque é o que a gente falou, né? A prisão domiciliar, contato só com o pai e com a mãe, às vezes um irmão, uma avó, quiçá, né? Então, aproveitar todos esses momentos que a gente está em casa para interagir com essa criança nos bons momentos, né? Na alimentação, no banho, brincar, dar autonomia, vem cá, ajuda. Que tem crianças que já têm esse perfil de ajudar, né? São solícitas, gostam. Tem outras que não querem. Mas a gente envolver essas crianças nessa rotina. Como o Yuri falou, né? Esse momento que a gente ensina a lavar um prato, né? Arrumar uma cama, jogar o lixo no lixinho, e assim vai, né? Cada um com a sua realidade, mas não posso deixar de falar. A gente dá atenção para essas crianças, é fundamental. Infelizmente, volto a dizer, a gente vê muito a questão de deixar na televisão, e aí você vê crianças completamente moles, o corpo todo, né? Que chega aqui, só quer deitar, não consegue nem ficar com a cabecinha parada. Ficou ali como se fosse um bonequinho. Então, vai dar banho, nomeia o corpo todo. Gente, dá trabalho? Dá muito trabalho. E a gente tem que falar muito. Eu falo que eu chego no final do dia, não quero falar com ninguém, né? Quero ficar muda. De tanto que a gente fala. Vamos estimular. Então, agora lava a barriguinha, agora o sovaco, agora a cabeça. Não me importa se fala no diminutivo, tem gente que não gosta, mas a palavra existe, né? E outra, qual o problema se a criança não fala nenhuma palavra, a gente falar papá ao invés de comer? Vamos falar papá, mas vamos papá, vamos comer? A gente fala as duas coisas juntas, porque ela vai associando. Papá é comer, mas comer existe, né? E dá um tempo, porque também não adianta a gente ficar estimulando, falando, e não dá tempo dessa criança imitar, dessa criança responder, fazer a troca de turno que a gente fala. Eu falo e você responde. Eu falo e você imita. Eu empilho um brinquedo, agora é sua vez. Né? Pegar na mão dessa criança, agora você vai colocar isso aqui. Aí você pega a mãozinha dela e põe junto. Tudo isso faz a diferença do que você fazer por ela. Né? Isso também acontece muito, a gente vê bastante. Não, ele não é capaz de fazer, ou não, ele vai cair, eu vou lá, e aí aquela coisa da superproteção, que é normal, né? Ainda mais um primeiro filho que a gente não sabe nada o que fazer com aquele ser, né, que acabou de chegar. E por aí vai. Repetir, criar rotinas, né, ter o momento certo de dormir, de comer é na mesa, não é na frente da televisão, mas ele só come vendo a televisão, mas deixa ele na cadeira, na mesa, não no sofá. Acho que eu também já falei aqui, tem algumas coisas que eu estou repetindo. Então, fazer gestos, fazer uma expressão facial, mudar o timbre, né, da voz, fazer sons de bruxa, de monstro, engrossa a voz, afina, e vai brincando. Para a criança ir entendendo que tem vários timbres, né, várias vozes. Ajudar nas primeiras palavras, aí você também tentar fazer frases, dá a bola para a mamãe, ou me dá para ela. Vou dar poucos exemplos, mas é tudo isso que eu já falei, né? Uma coisa que é muito importante é ler para os filhos, mesmo que às vezes eles queiram o mesmo livro todas as noites, né? E aí você começa a ler, daqui a pouco ele vai querer ler para você, do jeito dele, que não sabe nem ler ainda, mostrar as imagens, nomear,
que eu já falei, fazer os sons dos animais. Professora, é muito bacana essa parte que você trouxe, porque você até tinha mostrado no começo aquela figura do dinossauro, né, que é do exemplo, e se a gente pensar mesmo que o maior... Essas coisas que a gente acha que é fácil aprender, né, fácil aprender a comer, fácil comer, porque a gente aprendeu naturalmente, são ainda mais relevantes, né, que se é pelo convívio que a gente aprende, são os pais mesmo, e os cuidadores, é que tem que se munir dessas... Por isso que a gente gosta desse evento, né? A gente se mune das informações, e aí, naturalmente, a gente coloca essas coisas na rotina, e aí a criança aprende achando que é no automático também, né? E, é na gente, brincadeira, né? E não é fácil, não estou aqui falando, ai, nossa, do jeito que ela fala isso foi fácil. Não é, eu falo. Não é fácil, dá trabalho. Eu falo, é chato. Quando a criança está junto, eu falo assim, então, assim, tem que fazer, isso é legal, né? Então, a gente, às vezes fala assim, nossa, eu quero ir na doutora do brinquedo. Deixa ela falar o que ela quiser, deixa ela achar que é a doutora do brinquedo. Vamos brincar. Falando é o que me importa, né? Às vezes aqui no consultório, né? Eu coloquei aquela foto aqui dessa menininha comendo maçã, né? Porque eu dou, né? Aqui no consultório, né? Eu tenho um frigobar aqui do lado, assim, ou é banana, ou é maçã, às vezes é uva, às vezes é biscoito polvilho, né? Aí a gente já avalia a mastigação, a deglutição da criança. Às vezes a mãe fala assim, ele comeu maçã, ele comeu. Com casca, com casca. Né? Então, assim, não precisa mais tirar a casca em casa. Então, como a gente não trabalha com a nutricionista junto? Não tem como, gente. Eu tenho uma amiga minha nutricionista, que acho que ela está até assistindo, que ela falou assim, amiga, eu não acredito que você faz isso. Eu falei, faço. Aí eu corto a maçã no máximo, enquanto tiro, né, o carocinho, e aí, vamos lá. Ah, comer um pedaço, às vezes está muito gelado, porque tem a sensibilidade, às vezes é muito azeda. É o que eu falo, vai experimentando a marca da maçã, né? O tipo, não é nem marca que fala, é a Gala, é a Fuji, é a do Cebolinha, é a Dolceninha. São vários os tipos de maçã, né? Tem a farinhenta, que eu não gosto de jeito nenhum, nunca gostei. E aí, às vezes, a criança não gosta daquela coisa farinhenta, ou então porque é azeda, aí não quer comer maçã nenhuma mais. Ah, não quero maçã. E você já experimentou? Você já deu uma pera portuguesa ao invés da Williams? Eu não gosto da Williams, aquela pera mole, que a casca solta, eu não gosto, eu falo. Falei, então eu sou seletiva, eu brigo com as mães. Prefiro a portuguesa, que é mais saborosa, mais durinha, mais firme, né? Pepino, já deu o japonês? O outro é indigesto. Eu sempre falo, eu não gosto, prefiro o japonês, né? E aí a gente vai experimentando. Tem um menino que chega aqui, a sessão dele é às 18 horas, aí ele já chega aqui, tô com fome. Falei, você tá achando que aqui é um mercado? Aí tem que sempre ter alguma coisa para dar para comer, né? Porque também não posso só dar pirulita, né? Senão o ortodontista e a nutricionista me matam. Né? E aí a gente vai fazendo, experimentando, né? Vai fazendo experiências, eu faço desafios. Vamos tentar comer uva em casa? Porque daí joga a uva, põe a uva sem caroço, põe de um lado, põe no meio, põe do outro. Agora põe em velocidade. Quem morder primeiro perde. Então eles vão de uma maneira brincando, né? Aí a gente põe o amendoim, aquele do ovinho, que aí tem que tirar a casca do ovinho, né, aquele da Alma Chips, não ganhou nada da Alma Chips, é o melhor. Quebra a casquinha, mas não pode comer. Se comer o amendoim, perde. Aí esconde debaixo da língua. Agora come só o branquinho. Aí passa uma coisa cremosa no palato, no céu da boca. Varre, só a ponta da língua. Então, se a gente não fizer algo atrativo, fica chato, né? Porque só o exercício, Senhor, é muito chato. Não estou achando que é chato, não, estou achando divertido. Helena, eu sempre falo com a Soraya, eu vou até consertar a frase dela, que ela sempre divide isso comigo também, que a nutricionista não me escute. Então, eu compartilho com vocês. Espero que todas as nutricionistas possam te escutar, porque toda essa dinâmica e tudo que eu conheço, né, o trabalho da Soraya, e a gente fica encantada, porque além dela ajudar a gente na parte de nutrição infantil, ela também tem muita empatia, né?
e não só na alimentação, mas se colocar no lugar do próximo. Eu não gosto também. Por que essa criança vai gostar de comer uma maçã fofa, uma maçã que não é durinha? Então, amiga, estou aqui te aplaudindo e eu compartilho com todo mundo. Espero que todas as nutricionistas possam ter esse presente de conhecer esse lado de fono que cada vez mais eu também estou aprendendo. E que presente seria a gente poder trabalhar sempre nessa equipe multidisciplinar, né? Ter esse olhar atento. Então, paciente tem para todos, né? E que a gente possa cuidar dele como um todo. Então, desde já estou aqui, ó, te aplaudindo. Obrigada. É isso mesmo, Fabiana, também foi isso que eu falei, não precisa ficar reservando o mercado, né? Que gostoso, é isso, eu estava pensando exatamente isso que você falou, que gostoso seria se a gente trabalhasse bem próximo, né? Muito mais fácil e dinâmico mesmo. Porque talvez, assim, no nosso dia a dia de consultório, a gente não tem esse espaço, talvez, para, ok, agora eu vinha, vamos brincar, vamos isso, né? Tem tanta orientação que a gente tem que ajudar esse pai também mudar os hábitos, né? Então, é isso, assim, eu acho muito fascinante o trabalho da Soraya, porque tem que envolver os pais, como o nosso também, né, Helena? Se a gente não muda o comportamento nutricional desse pai, né, esse comportamento parental, é muito difícil a criança, por exemplo, por si só comer brócolis, né? O pai não gosta. Então, hoje atendi uma mãe que falou, Fabiana, eu detesto, eu nunca tenho abobrinha em casa, porque eu detesto. Eu falo, meu Deus, né? Como que a gente vai poder colocar isso num cardápio infantil? Então, essa troca é muito rica, né? Eu sou muito encantada com profissionais que enxergam uma equipe interdisciplinar, né? Que ainda tem esse contato, essa troca. Oi, como é que está indo na fono, como que está indo no pediatra? Então, isso acho que enriquece o nosso dia a dia, né? Como profissional também. Eu não consigo trabalhar diferente, né? A gente não consegue fazer tudo sozinha, né? Assim, o dentista não consegue colocar o aparelho se a língua continuar empurrando para fora. Ele vai ficar até 80 anos de aparelho, porque aquela língua, ela tem vida própria. Eu falo que a língua tem vida própria. Então, a língua vai empurrar esse dente de volta. Tem que conter essa língua, né? E aí você vai pedindo ajuda dos universitários. Aí você fala, peraí, quem é que eu posso indicar? Não, vai ali, porque sem isso você não vai conseguir, né? Seletividade alimentar, a gente vai até a parte que a gente pode, né? Tem crianças, por exemplo, que não consegue sentir o cheiro do alface, que faz vômito, né? Já chegou paciente aqui que fala, ele não pode sentir cheiro do arroz, né? Aí você fala, já tentou trocar? Teve pais, assim, teve mães de chegar aqui e falei, traz a sua comida aqui que eu quero ver como é essa comida, né? Quando ela abriu eu brinco sempre, a Tupperware, né? Quando ela abriu o potinho, o cheiro de alho, né? Era um cheiro de tempero, não era atrativo. Eu falei, com o que você tempera? Sazon. Para uma criança de 1 ano, não sou nutricionista, a gente volta a falar, mas eu acho que não seria esse o tempero. Eu falei, olha, vamos tentar trocar, faz um tempero, assim, 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 aí assim, a gente indica para um, indica para o outro, porque não dá para a gente fazer tudo, nem quero, nem essa é a intenção, mas ver com um olhar mais macro, né, do que não só ver a criança ali, a fala em si. Não, vou fazer só a minha parte, vou ver só a fala dela, não vou ver se ela está pegando direito, aí às vezes eu tiro foto, porque eu trabalho assim, que a criança entra sozinha, só não entra sozinho se nas primeiras sessões, se também for muito pequenininha, a gente vai, que eu falo, brinco, desmamando durante o decorrer, né? Aí eu mando foto para o pai e para a mãe que estão lá fora, eu faço vídeo, né? Então são até esses vídeos aí que eu usei, mandei para as mães, posso usar? Claro, pode usar. Aí eu mando a foto para a TO, só da mão, falo, essa mão tá ok para essa idade? Ela, não tá, não, tá ok, ainda dá para aguentar desse jeito. Porque se a gente não fizer, que é da área da saúde, que é da área destes cuidados, a mãe não vai saber. Às vezes não sabe, nem que idade ela tem que pegar direitinho, fazer a pincinha, né, na caneta, como é que ela vai pegar uma uva com esse dedinho e não atarracar a mão dentro do potinho do MM,
né, da pipoca, cadê a pincinha? Né? É dessa idade que a gente vai ensinando. Não enche a mão, mas tem idade que só vai conseguir enchendo a mão, porque não tem ainda a pinça, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Aí eu já falei tudo, né, gente? Falei bastante. Então, assim, a gente deve ser o mediador da criança, que eu falo, a gente, pais e mães, né? E os profissionais acabam sendo, né? Ainda eu brinco que às vezes as crianças trocam quando são muito pequenininhas, eu sou mãe. Mãe? Eu sou sua mãe? E eles caem na risada. Às vezes chamam de avó. Eu falei, nossa, tô tão velha. E a gente vai brincando, né? Que aí vai criando vínculo, vai criando a intimidade, e a gente acaba virando da família, porque às vezes as crianças ficam 3 anos com a gente, é muito tempo, né? E aí como é que a gente não se envolve? Na hora de dar alta, você chora, né? Faz terapia. E auxiliar na troca do turno, que eu já falei, que é você fala, eu escuto, brincar de completar a frase. O sapo não lava? Aí a criança fala o pé. Não lava por quê? Não quer. Ele mora na lagoa, e aí a gente vai brincando. E aí a gente fica tão feliz quando vê um autista fazendo essa troca de turno. Eu falei, meu Deus, que evolução. Né? Quando chega aqui, só fica ou então depois passa assim, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, né? Naquela repetição de alguns modelos, e aí a hora que você coloca uma música e faz o fechamento, né, da frase, você fala, nossa, que orgulho, né, de ver como eles evoluíram. E aí é o que eu já falei, né, ler, mostrar, vivenciar, dialogar, fazer uma fala com instrução e não só ficar perguntando assim, o que é isso aqui? Tipo, deixa eu ver se ele sabe. Não é esse o caminho da gente estimular. Lógico que de vez em quando a gente quer saber se eles sabem mesmo, né? E aí fala, caneta, tá. Sabe que é caneta. Às vezes não decorou. A gente precisa que eles aprendam. Aqui, de novo, eu coloquei o quadrinho, né, das aquisições, mas eu acho que já ficou bem esclarecido, né? Aqui eu coloquei alguns modelinhos do ostra, barata, né? Carro, aqui os encontros, pluma, vidro, blusa, e no 5 tem que estar tudo ok, né? Mas a gente vê crianças, às vezes 7, 8 anos, com trocas, vamos dizer assim, significativas, de ainda não ter um D, né? Não ter um E, não ter o L, né? E já está lá se alfabetizando, aí você fica pensando, meu Deus, como é que vai fazer? Ou então fica assim, então vamos lá, ditado, bola, aí fica lá alguns minutos, né, que pra gente é angustiante, mas aí tem momentos que a gente não pode interromper e falar assim, qual que é mesmo o bo? Aí fala, o bo da bola, aí lembra, aí coloca o bo. Mas é o? Qual que é o o mesmo? Então, essas são alterações graves, assim, né, assim, graves que eu falo, para já estar com 9 anos, 10 anos, já é uma coisa bem, bem alterada. Aqui eu coloquei, lógico, como a gente falou, não tem como a gente não tirar a tela da vida dessas crianças, né, dessa geração. Tem aplicativos bons, de graça. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né, para algumas idades. Então, tem esse Dino Team, que aprenda cores e formas. Então, nessa parte aqui, primeiro aparece o jacarezinho, o dinossauro, mostrando uma forma e uma cor. Depois que você aperta o play, ele muda e esse triângulo não está assim. Ele primeiro, uma parte do triângulo, uma parte é o triângulo, uma outra parte é um quadrado azul. Então, ele vai ter que ficar virando, clicando várias vezes até ele encontrar e formar a figura que ele viu na tela anterior, né? Esse aqui, é lógico que, se puder optar por fazer um jogo de memória físico, é mais interessante, mas se tiver que ir para algum lugar e não tem como levar um joguinho, claro, né, nem sempre você pode levar um joguinho num consultório,
na casa de alguém, não sei, em algum lugar que não dê para levar, tem aplicativos que você faz o jogo da memória. Tem, esse mesmo aplicativo tem várias opções onde aparece o cachorro, aparece o nome, e você clica, faz o som, né, do animal. E aqui é para crianças um pouquinho mais velhas, né, que já tem a leitura e tem a escrita, que chama Letroca. Tem vários níveis, tem níveis que são de graça, e se você quiser o prêmio, daí tem que pagar. E tem, por exemplo, com essas 6 letras, você consegue formar tudo isso aqui de palavras. Lógico que tem um tempo para você terminar, então dá um certo desespero, mas é super legal, porque você vai montando palavras que às vezes você nem sabe que existe, por exemplo. Né? Então, eu quis colocar aqui para a gente ver que tem como usar a tecnologia a nosso favor, não dando só aqueles games de ficar o carrinho andando, agora desvia do carro, desvia do ônibus, agora, né? Tem coisas que dá para envolver o aprendizado. Bom, estou terminando. Aqui eu coloquei a terapia floral, porque além de fono, eu sou terapeuta floral. Não faço essa prática com todos os meus pacientes, claro, só com os que têm abertura, que eu vejo que dá resultado. Já tive experiências com autista, onde você dá uma essência e a criança muda, né, na questão de chegar aqui no consultório, lamber a minha mesa inteira, de ponta a ponta, passar embaixo da cadeira, não interagir com os pais, não só comigo, né? Nas primeiras sessões, não tinha ainda o diagnóstico, o neuro, depois de algumas sessões que estava comigo, deu o diagnóstico realmente de autista, queria já introduzir a medicação, né? A mãe não quis, e aí eu perguntei, você já ouviu falar em terapia de florais, né? Ela já ouvi falar, mas nunca. Eu falei, você quer tentar? Né? Então foi uma essência, isso eu conversei com a mãe numa sexta, não estou dizendo que isso é regra, tá? Pessoal, é assim, é só um relato, um depoimento para quem não conhece, e para quem conhece também já é bem interessante. Falei com ela na sexta, começou a dar no sábado, na quinta-feira era outra sessão dele comigo. Ele era uma outra criança, ele sentou no chão, pegou o brinquedo, usou com função, pegou a minha mão, veio até a gaveta para o meu consultório, eu atendo mais crianças do que adulto, mas eu guardo todos os brinquedos porque eu quero focar, eu quero que eles prestem atenção naquela atividade que eu estou propondo, né? Então eu prefiro não ter estímulos para não ter... não provocar desejos, eu falo. E aí ele pegou na minha mão, veio até aqui para pegar um outro brinquedo. Hoje eu não posso dizer como que ele está, porque ele mudou de cidade, então eu não estou mais acompanhando esse menininho de 2 anos. Mas foi assim, de chorar dentro da terapia, porque a gente precisa desse comportamento para poder também atuar no estímulo, né, no desenvolvimento das crianças. Então, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês o ganho que eu tenho tido nas terapias, porque o floral, ele realmente ajuda a equilibrar as emoções e facilitando, assim, o aprendizado. Então, não tenho como não comentar sobre isso. E aqui eu queria deixar a minha última frase, que eu falo sempre: falar não é comunicar. Então, muitas vezes as pessoas falam e não conseguem se comunicar, não conseguem formular uma frase, formular um pensamento, dizer aquilo que realmente está pensando, expressar aquilo que realmente quer, né? E às vezes é onde acontece a confusão na comunicação, né? Não foi isso que eu disse. Então, não, foi isso que você disse. E aí fica aquela confusão. Não, eu disse, não, eu não disse. As pessoas, nem todo mundo que fala sabe se comunicar. Aí se você for pensar, puxar na sua cabeça e falar, nossa, realmente, aquela pessoa não sabe se comunicar. Fala, mas fala só, eu brigo também, fala só para ver a boca mexer, né? É isso, pessoal. Eu
queria agradecer, né, a oportunidade, quero deixar aqui meu contato, meu telefone, meu e-mail, meu Instagram. Eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvida, de orientação, mesmo que eu não consiga atender, porque não são todas as patologias, os transtornos que eu atendo, mas eu sempre ajudo, encaminho para alguém. Eu ouvi você falar de vários utensílios, assim, né? Porque tem de tudo hoje em dia. Tem redinha para chupar fruta, tem colher que você coloca a sopa dentro e a colher, né, e coloca como se fosse um conta-gota na boca da criança, a colher. O que você acha desses utensílios todos? Eu não uso todos esses que você disse, mas, por exemplo, o que eu oriento? A gente vê que o músculo tá frouxo, né? Maneira de falar, né, gente? Eu vou usar aqui o termo que não é nada técnico. Então, tá tudo mole, tá frouxo, tá tudo caído. Tá tomando como? Naquele canudo dessa grossura? Tá fino, tá na mamadeira, tá no copinho de transição, mas não é ainda aquele copo que tem o canudo, ou é aquele copinho ainda que vira, né? Tudo isso atrapalha. Então, eu peço para fazer uma vitamina mais grossa e um canudo mais fino. Falei, olha, não é aquele daquela rede grande de fast food, do milkshake. É o fininho. Então, eu falo, olha, eu tenho aqui, porque agora também está em extinção, né, gente? Você não acha o canudinho fino. Então, eu tenho um último pacote de flores. Isso aqui é ouro. Você vai lavar, vai levar para casa e vai usar esse canudinho, vai congelar uma banana e vai bater com pouco leite ou com pouco suco de laranja e vai fazer um milkshake de banana. Né, vai colocar um mamão mais grosso, né? Você vai adequar do jeito que a criança come, não é para dar uma fruta que vai dar lixia, né? Vai dar o kiwi, não, você dá o que você pode comprar, mas congela, faz uma textura mais grossinha, faz um milkshake, o pedaço da carne, eu não uso muito utensílio, sabe, Helena? Agora você perguntando, me atentei que eu não uso muito. Mas eu vou mais nessas questões. Falo, mas come frango desfiado? Come carne moída? Então, aumenta um pedacinho dessa carne, não vai dar um bife inteiro, né? Mas vai trabalhando essa questão dos tamanhos, vai adequando. Não come pedaços de legumes? Vai aumentando esses legumes na sopa, né? Vai deixando. Ele só come arroz se for muito molhado com o caldo do feijão. Pode continuar molhando, mas coloca um pouquinho mais grosso, deixa um pouco mais tem lugares que chamam, acho que no Rio, quando eu morei, era o caroço do feijão, né? Esse grão de feijão mais inteirinho, amassa menos, porque eu entendo também que tem aquela questão de ter a preocupação de engasgo, né? Quando a gente fala também da seletividade, não come isso, não come aquilo, acho que a Aline falou, nem vou entrar muito nesse tema, mas prestar atenção, se teve uma dor de barriga muito grande, se engasgou, se teve uma dor de barriga que às vezes assim, a gente não sabe, né? Mas a criança tem memória, falou, não, eu não vou comer porque eu vou passar mal, né? Então, eu não uso muitos utensílios. O que eu faço para mastigação, por exemplo, quando chega paciente que come, mastiga aqui na frente. O bolo alimentar faz aqui. Aí a gente vai trabalhando com gaze, põe o chiclete envolvido na gaze, amarra com o fio dental e vai mastigando aqui atrás. Ou aquela balinha minhoca, daquela marca... pode falar a marca aqui, né, gente? A marca Fini, que é melhor, e vai mastigando atrás, para entender que é atrás. Então, vamos mastigar devagarzinho. Agora muda de lado. 3 de um lado, 3 do outro. E vai trabalhando dessa forma, né? Então, não uso muito essas colheres. Eu acho que os utensílios, esses até que eu falei, eu entendo que eles são práticos, mas que eles atrasam algum desenvolvimento. Então, é a imagem que eu tenho deles. Por exemplo, se você conhece um que você coloca fruta dentro da redinha. Então, a mãe perde o medo, ela fica parecendo uma chupetinha, né? Que a
Aí a criança consegue sugar a polpa da fruta, mas ela é peneirada, então a mãe não fica com medo que a criança vai ser Então, engasgada. ela fica meio que segurando para a criança não engasgar. É. Eu não uso isso. Eu também não usei. Eu, a princípio, acho que é um atalho... Que, claro, tudo se for usado de vez em quando, eu acho que compromete pouco. Mas Exatamente. a criança aprender a comer fruta sempre dessa forma, eu acho que vai ser um problema. E acostuma, né, gente? É o que eu falo assim, a partir do momento que você... É lógico que tem casos e casos. Se é uma criança prematura, né, que tem certo grau de dificuldade, né, na deglutição, ok. Mas se for uma criança que não passou por nenhum desses traumas, né, desse atraso, eu não uso. Eu faço... Eu estava descrevendo assim, eu fiquei pensando que talvez você até conseguisse, né, conhecendo o objeto, pensar em alguma forma de utilizá-lo, né, diferente da proposta até. Talvez até exista, né? Não, o que eu faço você pode criar uma possibilidade, né? Porque tem também aquelas crianças que são mais gulosas e aí querem comer tudo, né? E aí acabam engasgando. Ou também tem aquelas que são mais preguiçosinhas, não gosto dessa palavra, mas que aí você dá tudo na mão, tudo na boca, e aí fica com aquela preguicinha de mastigar, porque também não tem força, né? E às vezes a mãe fala, ai, que preguiça. Não, não é preguiça, é porque não tem força mesmo para poder mastigar. Então, o que eu tento orientar é nesse quesito, assim, de tentar não dar tanta mamadeira, já ir para o copinho, depois já vai para o canudinho, um canudo mais fino, que já vai trabalhando. O que eu uso, quando não é com comida, são, assim, língua de sogra, para soprar. Ontem uma criança de 2 anos soprou aqui lindamente uma língua de sogra. Lógico que não é como era do meu tempo, né? Estou chegando à minha idade, mas elas são bem, bem frágeis agora, né? Qualquer sopro a mais com uma saliva forte, rasga e se pega, né? Você joga fora. Mas um saquinho com 50 línguas de sogra custa R$4, R$5. Então, eu tenho aqui, mas eu falo, ó, compra o saco inteiro, não tenha dó, porque você vai usar tudo, né? E aí, oriento essa questão de ter o alimento mais grossinho, mais duro, mais firme, né? E vai experimentando. Ah, não come a cru, mas o brócolis, por exemplo, hoje quem falou de brócolis, eu falo, ferve a água, depois joga o sal, que eu aprendi que o sal faz a água demorar para ferver, aí eu já ensino também. E aí você joga o brócolis, dá aquele susto, quando ele ficar, aquele verde bem bonito, você tira, e ele não vai ficar mole, ele não vai ficar aguado. Porque eu não gosto de brócolis aguado. Eu até tempos atrás, bem atrás, né, não gostava de brócolis, porque era aquela coisa que você mordia, vertia a água, aquela água sem gosto, né? Água mesmo. Eu falei, então eu não gostava. E aí eu aprendi que não é assim que faz brócolis, né? E aí tem mais gosto, tem mais gracinha. Você pode pôr um queijo no brócolis, né? Pode pôr um creme, um iogurte, enfim. E às vezes a gente troca receita de tempero. Vou mais por esse lado, viu, Helena? Não uso muito esses utensílios. Eu uso só nessa parte da mastigação mesmo. Tem uma curiosidade, em termos de reversão, né, de problemas de fala, você colocou, né, que quanto mais cedo melhor, né, tem uma idade aí. Mas e depois dessa idade? A gente consegue trabalhar para melhorar essa fala? Você falou que atende adultos também. Atendo. Eu tenho adultos, tem adultos de, vamos dizer que... Eu não vou falar por faixa etária esse negócio de sênior, né? Eu atendo adulto de 50 anos que não fala o R, por exemplo, né? Que faz um R posterior. Não é nem um R posterior, né? Troca pelo G, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de uma palavra. Bagata, ao invés de barata. Né? Vai lá para trás, faz o mais difícil, porque não tem força na ponta da língua. E está comigo, fez 1 ano, já adquiriu, né? Está na automatização. É bom, por um lado, Ruth, porque o adulto que quer, né, mudar, porque tem muitos que vêm, fica com vergonha e não continua, que é uma pena, mas aquele que é
sistemático, né, que é persistente, que é responsável, assim, de realmente querer mudar, faz, né, acontece. Então, treina todo dia. Então, o adulto, na verdade, tem a consciência. Quando a gente fala assim, olha, a sua língua tem que, lá atrás, subir. A sua ponta tem que encostar na bolinha que tem aqui atrás do incisivo central. É difícil você falar assim com uma criança. Então, você tem que falar assim, ó, não tem uma bolinha? Ah, agora você vai, ele varre. Aí, o que eles fazem? Eles põem para frente. O adulto, não. Né? O adulto já tem consciência, não, para trás é para trás. Então, quando eu faço assim, na frente da criança, ele está entendendo que eu estou mandando ele pôr a língua para fora. Então, eu tenho que usar uma mãozinha, uma boquinha com a mão, e falo, olha, assim agora, ó, varre. E aqui está o dente, varre. Então, você tem que dar mais trabalho na criança. Mas o adulto, ele, infelizmente, ele não continua muito. Muitas vezes eles desistem. Mas dá. Estou muito feliz, estou atendendo um adulto que está super, super bem, está chegando já na alta, né? Então, mas são poucos por conta disso, porque eles têm vergonha, às vezes, de procurar e não querem fazer. Já falo assim há tanto tempo, deixa assim mesmo. Né? Não, muito legal, porque é uma alimentação também, né? Mesmo numa entrevista de trabalho, não passa, porque já atendi adultos de 28 anos que falava oia, ao invés de loira, porque ele não tinha nem o L e nem o R. E aí ele falava assim, eu não vejo a hora de falar loira, né? Não conseguia falar, né? Falei, mas você vai conseguir. Mas aí, no fim, por questões de trabalho, ele perdeu o emprego e acabou não vindo por conta disso. Mas era um adulto que estava focado em continuar. Falei, não para de fazer os exercícios, continua, né? Eu não consigo muito me desligar, porque acho que às vezes até é um defeito meu, porque eu fico envolvida, né? Eu me envolvo. Às vezes eu mando mensagem, o que aí você está fazendo? Né? Mas aí eu parei, porque senão parece que eu também estou querendo pegar o paciente de volta. Não é nem isso, né? É realmente preocupação de falar assim, não para não, você estava indo bem, né? Você vai conseguir. Mas dá sim, dá para ter resultado. O legal de ser quando é criança é por conta de que as estruturas são mais molinhas, então dá um resultado mais rápido, né? Não está tantos anos falando de maneira equivocada, mas também dá mais trabalho, porque a criança muitas vezes não quer fazer, já chega aqui e fala, né? Aí a gente fala, olha, vai fazer feiura hoje, e aí a gente vai levando para o outro lado, né? Tem que ter os artifícios. Mas eu gosto de atender os dois, viu? Poucas fonos gostam de atender adulto. Aqui na clínica, por exemplo, acho que eu sou uma das únicas que atende. Então, eu trabalho numa clínica que tem todas essas profissionais. Tem TO, tem fono, tem psicóloga, tem nutricionista, né? E tem psicopedagoga também. Então, a gente tenta fazer com que o atendimento dessa criança também fique mais fácil para os pais, onde tem tudo, né? Então, às vezes a criança passa o dia aqui, à tarde, à manhã, passa com uma, passa com outra, passa com outra, às vezes vem mais de uma vez por semana. Queria que você falasse alguma coisa sobre a pandemia, a questão de máscara, né? Porque o quanto de prejuízo, por exemplo, nas crianças, nas escolas, que as professoras estão usando máscara, isso a gente aprende por exemplo, o exemplo está escondido, né? Então, assim, a gente vê realmente ainda mais para essas crianças que nasceram, né, nesse período, que é onde você realmente aprende a falar, então, ficou dentro de casa sem contato e ainda com a boca tapada, né? Então, quando eu tenho contato com algumas escolas ou com o próprio, os pais, né, eu indico usar a máscara que tem essa frente de material transparente. Essa aqui é descartável, acha em sites made in China. É uma descartável que dura bastante,
dá para usar várias vezes. Eu passo aqueles sprays de antibactericida, deixo aqui no consultório para usar no dia seguinte, né? Chega uma hora que realmente não dá mais, porque às vezes a gente usa maquiagem e fica meio que sujando, e aí não dá para ficar usando muito, mas usar esse tipo de máscara, né? Porque infelizmente a gente ainda vai ter que usar por um bom tempo, mesmo a gente já estando com 3 doses de vacina, a gente sabe, não sabe como é que vai ficar, né? Então tem realmente um prejuízo dessa coisa de não ver a boca. Como é que você consegue repetir? B, sem ver onde eu coloquei o lábio. P, que nem eu brinco, que tem um meme, né? Do nossa, né? P, V, aí põe a mãozinha. V. Você tem que ter o contato. Não tem como você ter aqui no consultório, diferente de médico, que você coloca aquele trem transparente aqui na frente, né? Aquela que tem agora em caixa de supermercado, em balcão, tarará. Você tem que colocar a mão, a criança tem que pôr a mão no seu pescoço, você tem que pôr a mão na gargantinha. Falar, olha, põe aqui, sente aqui, olha o motor agora do carro. Vai, forte. E aí você vira também caricata, né? Porque a gente tem que forçar o para eles poderem ver, né? Ontem eu estava atendendo um menininho, um paciente meu com síndrome de Down, que ele não conseguia falar batata, ele só falava tatatá, nanana, né? E aí ele ficou um tempo sem vir, voltou essa semana, e eu falei, e aí, o B, você já tá falando direitinho, fofo? Ele falou, aí o pai falou, tá até mudando ele, aí porque eu forço, ele, batata. E aí a gente vai forçando e daqui a pouco põe no ritmo, né? A gente exagera para depois colocar. E nem o L. Para depois vir atrás do dente. Porque a criança tem que ter esse visual, né? Não tem como não ver. Eu acho que em casa acaba que ganha uma importância maior ainda, né? Porque antes a criança tinha isso, né? Esse exemplo, na escola e em casa. E aí agora ela tem praticamente só em casa. Então, os pais que tenham essa demanda ainda maior de se envolver mais com os filhos, né? E exemplificar mais para eles, né? Só que daí a gente entra naquela coisa, né? Tá fresquinho porque vende mais, ou tá vende mais porque tá fresquinho, assim. Tá em casa, mas tá fazendo outras coisas. Tá em casa, mas tá estressado, porque tá 24 horas com aquela pessoa, com aquela criança, que a criança fica mãe, ou palavra, né, gente? Mãe, me dá. Aí você fala, meu Deus, não tem outra palavra, né? E aí fica a relação, em geral, fica desgastada, porque você não tem paciência. Quando você vai dormir, a hora que você fala assim, meu Deus, é o único momento que eu vou poder ficar sozinha, né? E às vezes você não fez nada para a evolução daquela criança. E você vai culpar alguém? Não vai. Eu não culpo. Nem estou aqui para isso. É só mais uma demanda, né, que foi colocada, que já existia. Mas também não fico feliz quando chega cá para mim e fala assim, mas doutora, quando é que vai dar? Quando é que isso vai acabar? Quando é que vai ter alta? Eu falei, tá fazendo em casa? Tá fazendo em casa, fofa? Tá trabalhando? Tá me ajudando? Então, eu não faço milagre. Eu sou meiga, sou fofa, né? Dou maçã, dou banana, mas quando tem que falar, a gente fala, né? Porque não tem jeito, gente. Sozinha, ninguém faz nada, né? Ainda mais treinar. É treino. Eu falo que é igual andar de bicicleta. Você primeira vez que você vai andar de bicicleta, você, por exemplo, agora eu tenho que me equilibrar, agora eu tenho que pedalar, não, peraí, agora eu tenho que segurar no guidão, agora eu viro para cá. E dirigir carro a mesma coisa. Como é que você ensina? Não, agora eu ponho para cima, agora eu ponho para trás, agora eu explodo para frente, né, a boca. Não tem como. Dá até que você vai automatizar, mas até então é treino. E aí, quando você pega adulto, eles falam assim, mas quando eu dou exemplo assim, é igual musculação, você tem que ter força. Mas quando você dá esse exemplo, eles falam assim, mas é igual musculação que se você parar de fazer ginástica, né, academia, vai voltar tudo. Falei, não vou mais, tá, eu não dou mais esse exemplo, entendeu? Porque senão acha que vai parar de fazer exercício e aí não vai conseguir falar mais, né?
Aí ele já nem começa, né? Porque ele vai saber. Não, quando eu comecei a falar assim, mas é igual, eu falei, não, então deixa eu mudar de exemplo. Vamos falar igual bicicleta, que aí bicicleta você aprende uma vez só, né? É duro quando o adulto não sabe andar de bicicleta, aí você não tem que dar o exemplo, né? Pode me mandar o WhatsApp, ou me chamar no inbox lá do Instagram, que eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Soraya. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram com a gente esse ano. Né? Continuem no YouTube acompanhando a gente. E a gente se vê no ano que vem, nos próximos eventos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.